Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Agradeço a todos por estarem aqui e desejo uma ótima noite para vocês. Antes de iniciarmos as tarefas de hoje, os nossos conhecimentos, ampliando os nossos conhecimentos, eu venho convidar vocês para os grupos de estudos da nossa Sociedade de Espírito. Nós temos vários níveis, desde o inicial até o mais avançado. Quem desejar pode entrar em contato conosco pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Tem um número lá na nossa conta. E quem quiser mais informações, está aqui presente, a gente tem um folder ali no nosso, que é verde, ali aquela parte em verde. Quem quiser ali tem todos os grupos e o que cada um é. Então, também temos um encontro que não tem presença, não tem é um comprometimento consigo mesmo, digamos assim, que é o encontro com Jesus, que é às segundas-feiras, às 16 horas, aqui presencialmente apenas. Então quem quiser pode chegar aqui, ver se gosta do estudo, se não gosta, tenta outro estudo, a gente tem bastante aqui na casa. E também temos a evangelização, que acabamos de ver, entrou bastante criança para várias salinhas. E quem quiser também só chegar às 7h30 aqui na nossa casa, presencialmente, que a gente faz inscrição das crianças e pode participar dos nossos ciclos. A gente está com vagas limitadas para os ciclos mais dos menores, né, ciclo 1 e 2, mas temos bastante para os jovens. Então também temos de 11 a 18 anos o estudo para jovens. Bom, para darmos início, vamos começar com a nossa prece inicial. Peço a todos que busquem elevar os pensamentos, elevem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, em agradecimento por mais esta noite em que aqui estamos, cultivando conhecimento sobre a doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por toda a proteção que tivemos nessa semana que se passou e também por aqui estarmos adquirindo estes conhecimentos que vamos receber. Pedimos também, Senhor, que durante a palestra todos os conhecimentos fiquem em nossos espíritos e que assim possamos ter o cotidiano alterado para o melhor de nós mesmos. Também pedimos, Senhor, que aqui fiquem todos que estão nos acompanhando em proteção, com os seus anjos da guarda e espíritos protetores. Assim, damos iniciado a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Hoje a palestra será a decepção como consequência da ingratidão. A nossa trabalhadora Regiane Reis vai ser a palestrante do dia. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu normalmente estou por aqui nos sábados e nas quintas à tarde, por incrível que pareça, há muitos anos já participando aqui na LPC, mas na terça-feira à noite é a primeira vez. Eu nunca tinha vindo numa terça-noite e estou muito feliz em ver a casa assim, lotada, que alegria, que coisa, aquelas crianças, que energia, que coisa maravilhosa. Muito bom mesmo. É muito bom a gente poder ver, né, as pessoas buscando, procurando esse encontro com Jesus, essas reflexões através do nosso Evangelho. Então, estamos muito felizes por estarmos aqui. E para trabalharmos um tema tão importante, né? A decepção por conta da ingratidão. Quem nunca sofreu uma decepção na vida? Quem nunca sofreu uma ingratidão? Quem nunca vivenciou essa experiência dolorosa, triste, complicada,
Nossa, como dói! Por que será que dói tanto? Vamos ver mais adiante o porquê dói. A decepção é a mesma coisa que a desilusão. Desilusão é a falta, né, da ilusão, quando perde a ilusão. E a ilusão vem a ser o quê? Um engano, um equívoco, né? A ilusão vem a ser uma interpretação errônea da nossa parte com relação a alguma coisa. É um erro de percepção, na verdade, a ilusão. E a decepção também nós podemos dizer que é um desapontamento, uma frustração. A decepção é algo que a gente sente por conta dessas questões mal resolvidas, mal compreendidas, mal vividas por nós. E a ingratidão, o que será? Que figura, como é a figura do ingrato? Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, o ingrato é todo aquele que não reconhece um benefício recebido. Então, toda pessoa que não consegue reconhecer um benefício recebido é ingrato. Existem muitos ingratos na vida da gente, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Ah, cada um sabe, né? Cada um sabe como sabe. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então a ingratidão, a nascente da ingratidão está no egoísmo. O nosso Evangelho também diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. É de lá que todas as vicissitudes, que todas as nossas dificuldades surgem, é a partir do egoísmo. E a Joana de Ângeles nos diz da ingratidão no livro Lampadário, que a ingratidão é moléstia virulenta do caráter que tem nascente no espírito. Então a ingratidão, ela está enraizada dentro de nós. Ela está lá, conectada com a nossa essência, com o nosso espírito, com a nossa alma. O Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, no capítulo 104, cujo título é Nos Vemos, aliás, nos Mesmos Pratos, comentando uma passagem que tem em Mateus, capítulo 26, versículo 23, o Emmanuel nos diz assim: e ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Emmanuel está dizendo-nos que a ingratidão não é planta de contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Mais adiante ele nos diz: de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Então, essa frase inicial que está em Mateus mostra-nos que o Cristo, ele sabia tudo a respeito dos seus discípulos. Ele conhecia cada mazela, cada dificuldade, cada problema, tudo o que aconteceria, inclusive. Então ele já deixa claro: alguém vai me trair. E mais adiante a gente vai ver um outro trecho que também fala a respeito da traição que Cristo vivencia. No nosso Livro dos Espíritos, na questão 893, o Kardec nos pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos dizem que toda a virtude tem seu mérito. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Isso tem conexão direta com o nosso assunto.
Porque na medida que eu me estou desinteressada fazendo algo por alguém, eu estou automaticamente desenvolvendo em mim virtudes. Quando eu faço por alguém desinteressadamente, eu estou sendo transparente, sincera, num sentimento puro e verdadeiro. Na 895, Kardec pergunta: qual é o sinal mais característico da imperfeição das pessoas? E os espíritos são categóricos. Eles dizem que é justamente a questão do interesse pessoal. Não é isso que move a humanidade hoje em dia? Se nós formos parar para pensar o que a gente vive no cotidiano, na sociedade, na família, no trabalho, as pessoas que se aproximam de nós, normalmente elas não são movidas por algum tipo de interesse? Tem pessoas, inclusive, que fazem isso descaradamente, né? Descaradamente. Elas chegam na vida da gente e mostra a que veio, consegue ou não consegue o que queria, e aí PT saudações, vira as costas e nunca mais. Mas aí daqui a um pouco ela precisa de novo. E ela volta. E ela nos procura de novo. Interesse pessoal. Única, exclusivamente, interesse pessoal. Toda vez que nós ainda estamos movidos pelo interesse pessoal, nós não conseguimos desenvolver em nós sentimentos fraternos, sentimentos de solidariedade, de amor ao nosso próximo. É claro que cada um de nós temos buscas, né? Estamos buscando conquistas de todos os níveis e trabalhamos para adquirir, para conquistar, para chegar lá. Mas os nossos irmãos semelhantes não são coisas, não são negociáveis, não são objetos, não é uma máquina que liga e desliga. Vou ligá-la quando eu estiver precisando dela. E quando não estiver mais precisando, eu a desligarei. Vamos adiante. No livro Boa Nova, eu vou ler um pouquinho agora. É uma coisa meio cansativa essa coisa da leitura, né? Mas é bem importante porque são mensagens muito profundas. E aí, se eu falar, não vai ser a mesma coisa. Eu quero trazer a mensagem na essência. Está no livro Boa Nova, no capítulo que fala do amor e da renúncia, onde Pedro pergunta a Jesus como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com a ingratidão. E Jesus explica a Pedro como. Ele diz: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o ponto de apoio. Com o ato de doar ou de dar, é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. E ele continua dizendo a Pedro: a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito, aqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos deveriam privar a alegria infinita de lhes ter dado alguma coisa. Olha que coisa linda essa fala de Cristo a Pedro. Ele demonstra, né, através da sua fala, que independente do que o outro faça com relação a nós, que nós precisamos procurar nos mantermos fiéis à nossa consciência, nos mantermos fiéis à pureza da nossa alma, porque Deus está vendo o propósito que nos move. Então, a gente pode enganar uma dúzia de pessoas,
Mas a Deus ninguém engana. E Deus sabe exatamente o que nos move pela caminhada. Ele conhece o que vai na intimidade de cada um de nós. Então a gente não precisa fazer média com Deus. Porque eu posso fazer média com a Audrey, né? Que não conhece a minha essência, mas Deus conhece. Com ele eu não posso fazer média. Eu tenho que ser transparente. E se o outro é ingrato, se o amigo é ingrato com relação a mim, que eu consiga perceber que ele está, talvez, num passo a menos na caminhada. Ele ainda não conseguiu adquirir essa capacidade de entendimento e de compreensão da questão da gratidão. Ele ainda não consegue desenvolver o sentimento da gratidão. O amor, portanto, segundo essa mensagem do Cristo, ele é renúncia. Ele é renúncia e não retribuição. E dói tanto a ingratidão. Lembram que lá no início da fala a gente falou por que dói tanto a ingratidão? A ingratidão dói tanto porque tudo que fazemos normalmente somos movidos pelo desejo da retribuição. Eu dou amor, eu me entrego para uma relação, né? Eu faço, mas eu espero o retorno. Eu espero a troca. Tem pessoas que dizem assim, né? Termina o casamento, eu doei toda a minha juventude para ti. Ou doei toda a minha vida para ti. Foi uma vida de dedicação. Mas foi amarrado? Foi amarrada? Foi obrigado? Foi obrigada? A gente normalmente não é obrigado a se manter ao lado de uma pessoa uma vida inteira. Nós somos porque temos o tal livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós escolhemos estar naquela situação. Nós nos permitimos permanecer naquela situação. E aí depois joga lá, joga na cara do outro, né? As mães dizem isso. Tu não sabe quantas noites de sono eu perdi para te criar. Ai, como dói, né? Ouvir uma mãe dizer isso. Quantas... E o filho, quando diz assim, ó, eu não pedi para nascer. Ai, essa dói mais. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Me envergonho. Hoje morro de vergonha da minha mãezinha, porque um dia eu disse isso para ela. E hoje, tendo todo o entendimento que se tem das questões da reencarnação, dói a alma de pensar que um dia eu disse isso para minha mãe. Sabe Deus quantos séculos eu esperei por isso, implorei e pedi, roguei a Deus para estar sim ali, né, como filha dela. Mas vamos lá. Se o amor é renúncia, né, nós precisamos realmente doarmos-nos renunciando. Inspirados em quem? Naquele maravilhoso Mestre Jesus, que curou 10 leprosos. E dos 10 leprosos que ele curou, apenas um voltou para agradecê-lo. Os outros 9 nem se lembraram do Cristo. Foram curtir a cura. Mas um deles voltou. Pela gratidão que sentiu. Por aquela maravilha que foi a cura. Então este Cristo é o nosso Mestre. É a Ele que devemos recorrer, buscar. São os exemplos do Mestre Jesus que nós precisamos buscar. Nós podemos pensar assim, né? Ah, estou muito longe da capacidade de Jesus, da perfeição. Sim, óbvio, estamos muito longe. Mas eu não vou ficar me espelhando na vizinha lá de casa, que é igual a mim, um pouquinho melhor, mas é igual a mim. Eu vou me espelhar em quem é mestre. Ele é o exemplo maior. Porque ele não apenas exemplificou, ele viveu o amor. Ele demonstrou o amor. Ele mostrou como se faz. Ele provou como se faz.
Não tem como não buscar nele a inspiração para superar as nossas mazelas íntimas. Ainda no Boa Nova, também com relação a uma conversa de Pedro com Jesus. E quando Jesus afirma para Pedro que, agora no capítulo Perdão, quando Jesus afirma para Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes. E Pedro fica profundamente ofendido com aquilo que o Cristo havia dito. E a fala do Cristo é a seguinte, aliás, a fala do Pedro para Cristo: julgai-me um espírito mau e endurecido a este ponto? Jesus responde: não julgai com indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. São as fragilidades morais que nós ainda temos em nós. Então, muitas vezes, nós pecamos pelas dificuldades, pelas fragilidades morais que temos, mas não pela maldade em si. Não é porque eu sou um espírito ruim que eu erro. É pela fragilidade moral, porque eu ainda não consegui colocar para dentro do meu ser um comportamento diferente. Aprender verdadeiramente a questão da gratidão, o que os outros fazem por mim, o que eu faço pelos outros. Tem uma história interessante do Chico Xavier, que ele recebeu um presente. Chegou uma moça e ofertou a ele um relógio. E ele negou, ele não aceitava ganhar presentes. E ela insistiu muito para que ele aceitasse aquele presente. E ele ficou ali pedindo que não. E ela não desistiu, até que um momento ele disse assim: tu tens certeza que tu queres que eu aceite esse presente? Ele será meu, posso fazer o que eu quiser dele? Ela disse sim. Aí ele pegou o relógio e imediatamente olhou para o público que ali estava e conseguiu descobrir ali na plateia alguém que estava passando por muitas dificuldades a nível financeiro. Chamou aquele alguém, ofereceu o relógio e disse: pegue esse relógio, venda e resolva todas as tuas pendências, todas as tuas dificuldades. Na mesma hora, aquela moça que havia dado o presente se indignou. Voltou até Chico e disse: como assim? Eu acabei de te dar o relógio. Tu deu o relógio para ele. Ele disse: mas tu me deste o relógio e disseste, confirmaste que era meu, que eu poderia fazer o que bem entendesse. Assim o fiz. Nós não somos assim muitas vezes? A gente doa atenção, a gente dá carinho, a gente dá amor, a gente está presente na vida da outra pessoa, mas aí a mão fica junto lá. Eu dou, mas a mão fica lá, cobrando. Eu não me desprendi do que doei. Eu fico presa ao que doei. E faço com que aquilo que doei fique constantemente sendo cobrado. Eu doei, mas eu quero receber de volta. É simples assim. Eu doei, mas eu quero receber de volta. O que é isso? É falta de amor, né? Isso é fazer esperando a retribuição. Isso é o apego. Isso é a falta de entendimento com relação às verdades espirituais da vida. Isso é tudo, menos renúncia. Menos aquele amor que o Cristo nos ensinou. Gratidão. Gratidão. A gratidão por nosso Criador é a prece mais legítima
que se lhe pode fazer. Gratidão é mudar nossa visão sobre a vida. É simultaneamente uma emoção, um sentimento, uma certa consciência racional e também um comportamento. Por que então ainda não conseguimos ser gratos? Por que não conseguimos ainda desenvolver dentro de nós essa pérola bendita chamada gratidão? Porque ter gratidão é um processo. É um processo que nós aprendemos. Começamos a aprender lá na infância, quando nós somos crianças, que os pais nos ensinam a ter gratidão. Ensinar os nossos filhos a agradecer, a ter educação. E muitas vezes a gratidão não é ensinada no lar. O que nos impede de sentir a gratidão hoje? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa pequenez. A gratidão é um dos sentimentos que mais nos aproxima de Deus. Quando nós sentimos gratidão, mas sentir gratidão é uma coisa muito profunda, porque eu dizer obrigado para quem me alcançou um copo d'água é educação, não é gratidão. Eu chegar aqui no Centro Espírita e fazer uma prece para Deus, agradecendo pelo dia, isso é uma prece, não é gratidão. Gratidão é uma coisa profunda, é uma coisa que tu sente no fundo da tua alma e que ela é tão grande que quando tu sente ela, tu sente alegria de viver. Ela desperta em ti um sentimento tão nobre, tão maravilhoso com relação à tua própria existência, que tudo na tua vida fica grandioso. Tu consegue perceber as coisas maravilhosas que a vida te ofertou. Quando tu sente gratidão, tu tira o teu olhar do foco do negativo. Tu tira o teu olhar do foco do que não tenho e passa a enxergar as maravilhas que tu tens. E são infinitas maravilhas. Eu sempre costumo falar, sobre coisas corriqueiras que a gente não valoriza. Nós estamos todos aqui com o nosso aparelho respiratório funcionando a todo gás. Respirando esse oxigênio bendito e o nosso organismo, o nosso corpo funcionando. Que maravilha poder respirar. Imagine se nesse momento, só os asmáticos entendem bem disso, né? Imagine se a gente agora não pudesse respirar. Faltou o oxigênio. Imagina o desespero da falta do ar. Pois é. Vamos ter gratidão pela nossa respiração? Nós somos inteligentes, temos a capacidade de estarmos aqui refletindo sobre o que está sendo ouvido. Nós temos a capacidade de discernir e de ouvir e pensar assim, eu não acredito nisso, não concordo com o que está dizendo. E tudo certo, é a inteligência atuando em mim. Que bênção ser inteligente. Alguns mais, outros menos, não importa. Nós temos olhos que veem. Nós temos a capacidade da fala. Nós caminhamos. Nós construímos com nossos braços. Nós nos relacionamos com as pessoas. Nós construímos todos os dias novas relações, novas histórias. Cada novo amanhecer é uma nova oportunidade que a vida está nos dando. E a gente fica ali constantemente naquele processo de decepção e de ingratidão, esquecendo as maravilhas que a vida oferece e deixando de compreender a nossa natureza. E a nossa natureza é crescermos, progredirmos, evoluirmos, sermos felizes. Tem uma historinha interessante
certamente vocês já devem terem ouvido, que é a historinha do monge e do discípulo. Eles estavam caminhando na beira de um lago, de um rio, e o monge percebe ali que agora me faltou o bicho. Ô bicho! Aquele que é venenoso. Escorpião. Ai, obrigada. Escorpião. O escorpião estava lá, quase se afogando dentro das águas. E o monge foi lá imediatamente e retirou o escorpião. No que ele colocou a mão no escorpião, o escorpião, obviamente, picou o monge, que sentiu uma dor imensa. Largou ele na margem, mas o escorpião saiu correndo, voltou a cair na água. Só que na segunda vez o monge pegou um ramo de árvore e retirou ele com o ramo da árvore. E o discípulo perguntou: mestre, como é que o senhor tem coragem de fazer uma coisa dessas? O senhor sabia que esse escorpião iria picar o senhor deve estar passando uma dor terrível, terrível. Aí o mestre disse, o monge disse: é da natureza dele. E é da minha natureza socorrer e auxiliar. Da nossa natureza é buscarmos o bem viver. É buscarmos a felicidade. E nos desvencilharmos dessas amarras que nos fazem sofrer. Avante, meus irmãos. Vamos em frente. Vamos fazer o nosso amanhã melhor. Vamos fazer uma vida melhor. Vamos construir dias melhores para a nossa existência. É chegado o nosso horário. Agradeço imensamente a paciência de todos vocês. Muito obrigada e devolvo a palavra para a aula. Nós que agradecemos pela ótima palestra. Esperamos que seja mais fácil na próxima vez ser mais grato. Vamos dar continuidade às nossas atividades e agora nós vamos para o passe. Peço aos médiuns que se posicionem. Lembrando a todos que o pensamento em conexão é o que gera o aproveito das energias benfazejas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer imensamente por todo o conhecimento que obtivemos hoje, mas agradecer principalmente pelo que nos é dado diariamente e não observamos com os olhos da gratidão. Senhor, nós agradecemos por todos os momentos que tivemos em nossas vidas, em que possamos ter esses mesmos momentos de alegria, de simples aproveitar o momento nos nossos dias futuros. Pedimos que tenhamos o discernimento em buscar no outro apenas o amor, em retribuir sempre com amor. Também pedimos, Senhor, que as águas sejam fluidificadas com os remédios que necessitamos no nosso corpo, que nossas energias sejam revitalizadas e que assim possamos seguir adiante em nossos caminhos com mais luz, mais paciência e principalmente mais gratidão. Obrigada, Senhor, por sempre estar ao nosso lado, nos guiando com o seu amor, nos dando a sua mão e nos guiando à luz. Assim, agradecidos e protegidos pelo seu amor, encerramos as atividades de hoje. Que assim seja. Obrigada, Senhor, por todo esse conhecimento. Espero que seja mais grata na próxima vez. E desejo a todos uma ótima noite, um bom retorno aos seus lares. Agora nós vamos seguir com o nosso
uma nossa discussão sobre o tema. Quem desejar permanecer pode ficar aqui. E aos que estão nos acompanhando pelo Facebook, tchau. Deu? Deu.